Para a briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares intermediários. De um lado, o Motorola Moto G60, com lançamento em 2021, e do outro lado, o Realme Narzo 30 5G, com lançamento também em 2021. São celulares que estão numa faixa de preço dos 1.700, têm um bom desempenho, uma boa câmera, uma boa tela e uma bateria. Pro lado do Realme, ele tem a tecnologia de 5G, então a gente vai ver qual é a melhor opção. E se você gosta do nosso conteúdo, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos de comparativo para você. E também o link desses celulares que eu cito fica na descrição, então caso queira saber mais deles, é só clicar. E começando pelas dimensões, o Moto G60 conta com 16,97 cm de altura, 7,59 cm de largura, 0,97 cm de espessura, pesando 220 gramas. Enquanto que o Realme conta com 16,25 cm de altura, 7,48 cm de largura, 0,85 cm de espessura, pesando 185 gramas. Já o sistema operacional, o Moto G60 conta com Android 11, enquanto que o Realme Narzo conta com Android 11 Realme 2.0. E entrando na parte de processador, o Moto G60 conta com processador octa-core, que são 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.3 GHz Kryo 470 Gold e 6 núcleos com 1.8 GHz Kryo 470 Silver, enquanto que o Realme Narzo conta com o octa-core também, sendo 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.2 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o Moto G60 é o Snapdragon 732G, enquanto que o Realme Narzo 30 conta com o MediaTek Dimensity 700. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que são 8 núcleos cada um. A frequência do Moto G60 é um pouco maior, com 2.3 GHz. Quando se fala em tamanho de semicondutor, o Realme é um pouco melhor, com 7 nanômetros, contra 8 nanômetros do Moto G60. Já na parte de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, o Moto G60 foi superior. E para auxiliar nesse processamento, o Moto G60 utiliza uma GPU Adreno 618 com uma frequência na GPU de 810 MHz, enquanto que o Realme Narzo conta com uma GPU do tipo Mali G57, contendo uma frequência na GPU de 950 MHz. Em análise de GPU, o Adreno 618 do Moto G tem mais unidade de sombreamento, que é o recurso que gera os efeitos de iluminação ou sombra nos jogos, e mais pontos flutuantes. Já na parte de memória RAM, o Moto G60 apresenta uma memória do tipo LPDDR4, contendo versões de 4 GB ou 6 GB ou até 8 GB de memória RAM, enquanto que o Realme Narzo conta com uma memória do tipo LPDDR4, contendo versões de 4 GB ou 6 GB de memória RAM. E uma curiosidade no Realme Narzo é que ele tem uma tecnologia na sua memória RAM chamada DRE, que ela é capaz de transformar a memória ROM, que é uma memória de leitura utilizada no sistema e programas do celular. Então ele consegue converter essa memória ROM em memória RAM, e dessa forma ele consegue melhorar um pouco a performance do celular. Já na parte de armazenamento interno, o Moto G60 utiliza um armazenamento do tipo UFS 2.1 com uma versão de 128 GB, como também o Realme Narzo 30, tendo um armazenamento do tipo UFS 2.1, contendo uma versão de 128 GB de armazenamento interno. Já na parte de armazenamento externo, o Moto G60 pode ter um microSD de até 1 TB de memória, como também o Realme Narzo, podendo ter um microSD de até 1 TB de memória externa. Entrando na parte de display de tela, o Moto G60 conta com uma tela com 6.8 polegadas, enquanto que o Realme Narzo 30 conta com uma tela com 6.5 polegadas. Já a resolução de tela do Moto G60 é em Full HD Plus 1080 pixels, como também o Realme, trazendo uma tela com resolução em Full HD Plus 1080 pixels. Já a densidade de pixels, o Moto G60 conta com 396 pixels por polegadas, enquanto que o Realme é um pouco superior com 405 pixels por polegada. E o tipo de tela que acompanha o Moto G60 é uma IPS LCD com 450 nits e um HDR10, enquanto que o Realme conta com uma IPS LCD com 480 nits. Já a taxa de atualização do Moto G60 conta com 120 Hz
enquanto que o Realme conta com uma tela com 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o Moto G60 apresenta 4 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 108 megapixels, uma abertura focal de 1.9. Essa abertura se refere a fotos com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagens mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, e os sensores de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Realme Narzo 30 5G conta com uma principal de 48 megapixels, com uma abertura focal de 1.8, uma lente macro que é para imagens mais próximas, com 2 megapixels, uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes. E sobre o tamanho de sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos, o Moto G60 conta com 1 sobre 1.52 de polegada, enquanto que o Realme Narzo é um pouco inferior, com um sensor com 1,5 de polegada. Já a resolução das fotos do Moto G60 é de 12.000 por 9.000 pixels, enquanto que o Realme Narzo conta com 8.000 por 6.000 pixels. E a câmera frontal do Moto G60 conta com 32 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor não mencionado, enquanto que o Realme Narzo 5G conta com uma frontal de 16 megapixels, uma abertura focal de 2.1 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. E já na parte de gravação de vídeo, o Moto G60 consegue gravar em 4K 2860 pixels, enquanto que o Realme Narzo consegue gravar em Full HD 1080 pixels. Já a gravação do Moto G60 em 4K pode ser feita a 30 fps, enquanto que o Realme, gravando em Full HD, pode ser gravado a 30 fps. Já a sua câmera frontal do Moto G60 consegue gravar em 4K a 30 fps, enquanto que o Realme Narzo 30 consegue gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, o Moto G60 apresenta uma bateria com 6.000 mAh, com potência de carregador máxima de 20 watts, enquanto que o Realme Narzo apresenta uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 18 watts. E o sensor de impressão digital no Moto G60 fica na parte lateral do celular e também ele apresenta o NFC, enquanto que o Realme Narzo apresenta o sensor de impressão digital na parte lateral do celular. Já sobre proteção de tela, tanto o Moto G60 quanto o Realme Narzo 30 não apresentou algum tipo de proteção de tela. Entrando na parte de jogos, o Moto G60 no Free Fire consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o Realme Narzo conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. Já no PUBG, o Moto G60 consegue rodar no HD a 30 fps, enquanto que o Realme Narzo consegue rodar no HD a uns 27 fps. Já no Call of Duty, o Moto G60 consegue rodar no muito alto a 58 fps, enquanto que o Realme Narzo consegue rodar no médio a 30 fps. Já no Fortnite, o Moto G60 consegue rodar no médio a uns 28 fps, enquanto que o Realme Narzo 30 consegue rodar no baixo a uns 25 fps. E no Arena of Valor, o Moto G60 consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps, como também o Realme Narzo conseguindo rodar nos gráficos no Vida a 60 fps. Já no Assault 9, o Moto G60 consegue rodar no máximo a 30 fps, como também o Realme conseguindo rodar no máximo a 30 fps. Já no PES 2021, o Moto G60 consegue rodar no alto a 56 fps, como também o Realme conseguindo rodar no alto a 58 fps. Já no Arc, o Moto G60 consegue rodar no épico a uns 22 fps, enquanto que o Realme Narzo consegue rodar no médio a uns 29 fps. Já no Genshin Impact, o Moto G60 consegue rodar no alto a uns 27 fps, enquanto que o Realme Narzo consegue rodar no médio a uns 30 fps. E no Black Desert, o Moto G60 consegue rodar no alto a 40 fps, enquanto que o Realme Narzo consegue rodar no alto a uns 29 fps. E por fim no League of Legends Wild Rift, o Moto G60 consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o Realme conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. O resultado dessa comparação é que o Moto G60 foi superior ao Realme Narzo 30 em praticamente todos os quesitos, e tendo o fator que eles estão na mesma faixa de preço. Começando pelo design, as dimensões do Realme Narzo 30
é melhor, porque ele é um celular menor e mais leve, então eu gosto disso. A construção do Realme é muito mais bonita na parte traseira do celular. E já sobre as cores, o Moto G60 traz um cinza e um bronze, enquanto que o Realme Narzo conta com um azul e um prata. Pelo design mais atraente e umas dimensões melhor, eu fico com o Realme Narzo 30. Já na parte de desempenho, eu vou ficar com o Moto G60, porque ele rodou a maioria dos jogos nos gráficos melhores do que o Realme Narzo e com mais estabilidade nos jogos. Já o Realme, ele ainda não conta com o MediaTek totalmente otimizado, em alguns jogos rodaram no baixo ou no médio, como por exemplo o Call of Duty. Já para a câmera, meu voto fica para o Moto G60, com vantagem numa lente principal com mais pixels, uma lente ultra-wide, frontal com mais pixels e gravação na câmera traseira e frontal em 4K a 30 fps. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Moto G60, com vantagem com uma bateria de 6.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 20 watts. Para a tela, eu fico com o Moto G60 também, pois tem mais polegadas na tela, mantendo qualidade com boa densidade de pixels e resolução, e uma taxa de atualização de 120 Hz. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas que é um celular custo-benefício, o Moto G60 tá levando essa. Você deve entender que o custo-benefício que eu sempre falo é o preço pago pelo valor que ele entrega. Então esse valor é o desempenho, a câmera, a tela, as funcionalidades e outras coisas. Então, o preço do Moto G60 hoje está numa faixa de R$ 1.700, enquanto que o Realme Narzo 30 está na mesma faixa de preço dos R$ 1.700. Então o Moto G60 tem um desempenho melhor, uma câmera melhor, uma tela e uma bateria melhor, então vale mais a pena você pegar R$ 1.700 no Moto G60. O ponto do Realme Narzo é que ele é um dos primeiros celulares 5G nessa faixa de preço no Brasil. É uma tecnologia nova que vai aumentar no Brasil e vai ser mais utilizado. Só que para quem não vai utilizar essa tecnologia e quer o restante do celular com um bom desempenho, uma câmera, uma tela, essas coisas, o Realme não vai valer tanta pena, porque tem outros celulares nessa mesma faixa de preço que valem muito mais a pena. Então, se você está buscando um celular bom com a tecnologia de 5G, o Realme Narzo 30 é uma boa opção. Se você não quer usar o 5G ainda, não quer um celular disso, só quer um celular bom para o dia a dia, o Moto G60 é uma melhor escolha, e por isso que o custo-benefício de hoje ficou com ele. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.